Durante sua participação no reality Big Brother Brasil 26, a atriz Solange Couto relatou um episódio em que, segundo ela, teria ouvido alguém dizer a uma adolescente que, aspas, é melhor ter benefícios e filhos do que estudar. O comentário foi interpretado como uma crítica ao programa Bolsa Família. Mas será que foi mesmo? Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane Oliveira, boa tarde. Big Brother Brasil mal começou, né? E já tá na boca de todo mundo. Críticas, questões e logicamente a política é uma questão ali dentro fortemente também, né? O que aconteceu aí? O que foi essa declaração? Bastante, Ana. E vale lembrar uma outra coisa, né? A gente tem o Big Brother, pode ser só um reality show, mas é um reality com pessoas reais, com pessoas que vivem em sociedade. Então, é uma amostra do que a gente tem na sociedade. Logo nos primeiros dias, no primeiro dia, na primeira noite, né? Vem um homem branco, encontra com uma mulher negra, olha para ela e diz: "Você é participante?" Então, já tem as cenas ali de racismo. E essa fala da Solange Couto também é uma fala que, pessoalmente, eu vou fazer uma pergunta aqui. Todo mundo no chat, quem está assistindo esse corte, vai ouvir essa fala e depois me diga aqui o que vocês acham que foi. Vocês acham que foi um discurso anti-Bolsa, discurso quase na linha do bolsonarismo, ou vocês acham que foi um discurso só criticando a forma que essa jovem de 13 anos teria sido abordada? E aí, Ana, eu vou te pedir para trazer o vídeo da Solange Couto e depois a gente comenta sobre ele, por favor. Bora, vamos lá. Vou botar aqui na tela e tirar a trilha, bora. Eu vi uma pessoa de poder no país, assim, essa distância que a gente está daqui da porta, tá? Uhum. Uma garota dizendo assim: Dona Fulana, eu passei para quinta série, eu quero completar, não sei o quê, mas aqui na cidade não tem. E tá, a pessoa virou e disse assim para a menina tinha 13 anos, 14 anos. Você tem, eu não vou dizer o nome do benefício, mas você tem benefícios e é melhor você ter filhos do que estudar. Olha só, não acredito. Eu vi, ninguém me contou não, eu estava lá. Porque quer. Então, assim, é muito difícil quando um adolescente, um pré-adolescente ou um adolescente diz que quer estudar e escuta de uma pessoa mais velha. Isso daí. Que é melhor que ela procrie por conta de benefício do que eu vi uma pessoa. E é isso, Ana. A gente, logicamente, sabe que não é assim o Bolsa Família, pelo contrário, né? Para você ter acesso ao benefício do Bolsa Família, as crianças que são beneficiárias, elas precisam estar na escola e tem outros programas para quem tem 13 anos, por exemplo, que são programas de incentivo, como o Pé de Meia, que é um programa excelente. Eu vi um Uber dia desses criticando esses programas, dizendo assim: agora o governo dá dinheiro para as pessoas estudarem. Eu, particularmente, prefiro que dê dinheiro para as pessoas estudarem do que, sabe, deixar ao léu a população que é totalmente desassistida e carece de outras formas. E, assim, na minha visão, o que a Solange Couto fez foi isso aqui, ó, que o Adriano acabou de falar. Parece uma crítica à abordagem que essa menina sofreu. Não parece que ela está criticando, lógico que tem todo um contexto, não parece que ela está criticando o Bolsa Família por ser um programa de assistência. E a gente viu várias pessoas só ouvindo a primeira parte, que de fato a forma que a Solange falou parecia que era aquela tia do Zap, falando um monte de asneira. Mas ela critica justamente uma pessoa dizer para uma menina de 13 anos que é melhor ela ir para um programa social para ter filhos, para ter benefício, do que trabalhar, estudar e depois, posteriormente, trabalhar. E eu entendo essa forma de crítica e, infelizmente, eu já ouvi pessoas falando algo muito próximo dessa linha da Solange Couto. Daqui a pouco eu conto o que eu já ouvi, porque a gente agora vai ler a resposta do governo, porque o governo se manifestou. Vou te pedir, por favor, Ana, para colocar o tweet do governo federal,
E o governo se manifestou dessa seguinte forma, publicaram nas redes sociais, e tem outros vídeos, inclusive tem um do PT, que eu não sei se vai dar tempo de passar, mas tem um do PT que lembra até, alô, dona Jura, e aí bota a musiquinha e fala que o Bolsa Família não é brinquedo, não, e é mais ou menos isso, né, que lembra uma personagem da Solange Couto. O governo aqui fala, o BBB voltou e está na boca do povo. Mas, ao contrário do que disseram no programa, o Bolsa Família não tira ninguém da escola. Não foi exatamente isso que a Solange Couto disse. Ela disse que ouviu um conselho, foi dado para uma menina, que era melhor ter filhos do que continuar, mas enfim. E aí continua dizendo, na verdade, os filhos menores de 18 anos não concluíram a educação básica, que não concluíram a educação básica, têm que estar matriculados e indo a 75% das aulas por o benefício ser pago. É um incentivo, de fato, uma das formas da pessoa receber o benefício e não ser cortado é ele estar atrelado à educação, e não só a educação, tá? A carteira de vacinação também precisa estar em dias, essa criança, ela sempre tem uma rotina ali de visita ao posto de saúde, tem pesagem, porque se você está recebendo um benefício para alimentar seus filhos, para cuidar dos seus filhos, essa criança precisa estar nutrida, precisa estar bem. Então, tem todo um acompanhamento que vai junto com o Bolsa Família, e eu realmente acho sensacional. Agora, por favor, Ana, eu vou te pedir para trazer um vídeo da Solange Couto, porque não só a filha, a Morena Maria, defendeu a Solange, como ela tem uma certa atuação nas redes sociais que foi ignorada durante todo esse processo. Vou te pedir para trazer esse vídeo aí que ela defende, por exemplo, a educação. Meu povo, no Japão, a única pessoa que não tem que se curvar, reverenciar o imperador é o professor. Enquanto isso, no Brasil, na capital federal, no Guará, um professor foi agredido a socos por um pai de uma aluna, por o professor ter chamado a atenção dela para copiar o trabalho do quadro e parar de usar o celular em sala, que é proibido por lei. E quem teve que conter o pai foi a própria filha, dando um mata-leão. O que esse traste tem para ensinar na vida? Enquanto o professor exercia a sua função de ensinar, o pai ensina como agredir ao professor que está ensinando. Que absurdo. Quem seríamos nós sem o professor? É isso, ela faz algumas reflexões, fala, né, de uma certa forma, em defesa das mulheres, e aí eu vou te pedir para trazer o tweet também da filha da Solange Couto, que categoricamente, depois dessa onda de ataques, porque ela recebeu ataques mesmo nas redes sociais, é uma coisa que eu sempre vejo, né, a depender de quem fala, existe uma tentativa de passar pano, mas a depender de se for uma outra pessoa, né, que já pode representar um desagrado por algum motivo, isso não existe. E aqui a Morena Maria fala exatamente o seguinte, que é a filha da Solange Couto. Gente, só para deixar explicado, falei nos stories e vou escrever aqui, minha mãe, dona Solange Couto, não é bolsonarista, nunca foi. Minha mãe é uma pessoa pública que nunca falou publicamente de política. O papel social dela é ser artista, ela tem uma opinião política de senso comum, como a maioria da população, nunca foi militante, é uma pessoa 100% aberta a diferentes vertentes de pensamento. E aí tem outras publicações que ela fala sobre religião, por exemplo, ela também não tem religião, eu fui batizada por ela na Umbanda, frequentei com ela a igreja católica, evangélica, todas as vertentes de religião, ela tem familiares de todos os espectros políticos e sempre respeitou a opinião de todos, nunca rompeu com ninguém por isso, e assim como ela sempre respeitou minha opinião, respeito a dela. Viver como um ser humano é abraçar as contradições e divergências, não adianta esperar militância dela, porque isso ela não vai entregar. É o que a filha fala, a filha sim é uma influenciadora, é militante, uma militante de um pensamento tido, né, a linha da esquerda, é uma mulher super potente, uma mãe que fala muito sobre isso em redes sociais, e fala justamente que a mãe não é militante, ela não é política, e certamente ela não vai seguir por essa linha, mas, né, ela foi pregada ali como aquela tia do Zap que publicou fake news sobre
a informação, né, que foi dada do Bolsa Família. E vale ressaltar, eu acho fantástico quando o governo pega essas coisas, né, que são soltas assim no Big Brother e resolve dar resposta. É necessário fazer isso, porque esse pensamento de que o Bolsa Família tem que acabar, que o Bolsa Família não ajuda, e aí exatamente esse vídeo eu vou te pedir para botar sem música, por favor, Ana, porque pode deixar passando. É um vídeo que foi feito pela militância do PT, e aí trazendo a música, né? Não é brinquedo não, que era o tema de Dona Jura na novela Caminho das Índias, se eu não me engano, que ela fez. E aí trazem, né, que o Bolsa Família beneficia determinados grupos, trazem informações específicas. Isso é ótimo, isso é fantástico. Informação é a melhor arma para tirar o senso comum de que o Bolsa Família tem que acabar, que é um programa de assistência que não ajuda ninguém, pelo contrário. A gente, eu estou corrigindo aqui, foi o clone, gente, o personagem da Dona Jura, muito obrigada. Eu não sou tão noveleira assim não, viu? Eu juro que eu tinha essa informação na cabeça, mas eu lembro da personagem. E é isso, Ana, a Solange agora está sendo um alvo aí, mas pelo menos o que ela falou no programa serve para trazer mais informações, inclusive oficiais. A gente espera que essa informação chegue a também quem assiste o Big Brother Brasil, para não cair, né, em fake news. Dai, sinceramente, assim, vendo o vídeo, que eu não tinha visto ainda, né? O vídeo dela falando, e vendo especialmente a declaração da filha, eu tendo a achar que a filha tá bem em cima do laço. Porque o que ela comenta é o seguinte, que a mãe não é bolsonarista, mas também não é uma pessoa, assim, exatamente politizada, sabe? Eu achei interessante que ela usou essa expressão, assim, uma posição política de senso comum. E me pareceu que essa declaração da Solange é muito nesse sentido, assim, uma declaração bem de senso comum mesmo, assim, né? Eu vi alguém falar isso e tal, mas não tem muita noção do que é que aquilo significa, do que é que significa o programa, do que é que significa a declaração. É uma percepção, assim, muito... ela falou que era uma pessoa importante, né? Talvez um político, alguém, mas uma visão, assim, realmente bastante superficial do que é. Então, eu concordo em partes com você quando você diz, olha, não foi exatamente uma crítica ao Bolsa Família, mas ao posicionamento da pessoa que ela estava relatando, mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu diria que ela estava defendendo de fato, e não acho que seja isso que você está dizendo também, tá? Que ela estava defendendo de fato o Bolsa Família. Me parece muito, e aí é que eu acho que é um ponto interessante para a gente comentar, e por que é interessante que isso esteja acontecendo dentro do Big Brother e esteja daí na boca das pessoas. É uma posição que é muito comum no brasileiro médio, sem muita politização. É isso que circula na boca das pessoas. Aliás, até mesmo achei interessante daí que você trouxe o vídeo dela falando do professor, né, que apanhou, do pai da aluna e tal. Esse não era o caso do professor que o pai foi lá, bateu no professor, todo mundo saiu defender o professor. Depois saiu a informação de que o professor era truculento com os alunos, isso, era super bolsonarista e tal. Aí todo mundo voltou falando, peraí, apoiou foi pouco, sabe? Virou assim, o discurso público a respeito do professor, de que o pai, na verdade, estava defendendo a filha dele e o professor teria sido truculento com ela, né? E não era a primeira vez e tudo mais. Então, isso para mim reforça essa impressão da Solange. Porque até mesmo a frase, desculpa, a frase no Japão ninguém se curva, o professor não se curva pro imperador, é uma coisa muito, muito clichê, assim. E é a posição, e de novo, não é uma crítica a Solange, mas é uma posição senso comum da política, né? E do que são as coisas e essas relações. Então, eu acho que é interessante justamente por isso, porque é uma posição de senso comum. E talvez o que a gente precise é não sair batendo na Solange Couto, mas entender que essa
que essa posição ela é bastante comum e a gente precisa educar mais as pessoas para que elas não precisem ser militantes para saber como essas coisas funcionam. Esse acho que é o ponto principal, né? Perfeito, Ana, concordo plenamente. É isso? Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Vamos lá, chat. Ficamos por aqui. A gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Lembrando, de novo, a gente pode ajudar a ensinar as pessoas também, quando elas não conhecem muito bem da realidade, elas vão falar bobagem, sim, e cabe a gente também ajudar a espalhar informação mais do que a desinformação, hein? Beijos.